Olá, neste momento, mais uma aula e quero aqui cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria nós podermos trazer a você uma porção da Palavra de Deus. Desta feita, vamos trabalhar com o tema: o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Estudando o Evangelho de João, conforme já nós temos aqui no nosso canal, também mais vídeos que estamos estudando o Evangelho de João, principalmente na revista dos jovens desse trimestre, da nossa Escola Bíblica Dominical, como a revista da nossa Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. Nós temos a revista dos jovens que trata sobre o Evangelho de João, os milagres de Jesus, os sinais e os milagres de Jesus. Então, vamos aí. Nesse dia tão importante, aqui quero trazer o primeiro milagre de Jesus, registrado no Evangelho segundo escreveu João. O primeiro milagre de Jesus, água em vinho. João capítulo 2, versículo 11 diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2, 11. A importância do Evangelho de João é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João tem como objetivo de trazer para nós todas as ministrações ao nosso coração de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O primeiro milagre de Jesus. Então, no texto de João 2, 1, 3, diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. É interessante, meu irmão, quando nós já estudamos o capítulo 1 do Evangelho de João, aonde João inicia trazendo todas as informações que Deus encarnou Jesus. Então, Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando na encarnação, João no capítulo 1 mostra isso. Também João, evangelista, mostra o precursor que antes de Jesus nascer, já havia da parte de Deus a profecia, as profecias que haveria de nascer João. Esse seria o precursor que viria com autoridade, talvez como a de Elias. Por essa razão, perguntaram para João se ele era Elias, e ele mesmo disse: não sou, eu sou a voz que clama no deserto. Como esta nós já temos no nosso canal, mostrando o João Batista. Nessa aula, nós estamos mostrando que a família de Jesus participou de um casamento. E observe, então, que vemos aqui a mãe de Jesus. Jesus foi convidado juntamente com os seus discípulos. A família de Jesus e os seus discípulos. Quando no texto de Mateus capítulo 13, versículo 55, também em Marcos capítulo 6, versículo 3, encontramos o texto assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Então, nesses dois textos, encontramos a família de Jesus. Aqui vai para você algo que pode acrescentar no seu conhecimento quando estudando, e aqui apresenta a família de Jesus que estava convidada também nesse casamento aonde acontece o primeiro milagre. Quem estava convidado? Jesus, disse o capítulo que lemos, e os seus discípulos.
mas a mãe e também os seus irmãos. Porque na conclusão do versículo 12 do texto, pegue a sua Bíblia e você vê João capítulo 2, versículo 12. Diz: depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Observe mais uma vez, para a confirmação de que eles estavam no casamento, no versículo 12. Após a festa, após tudo aquilo que aconteceu, Jesus desceu para a cidade de Cafarnaum. Com ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Eles participavam desta festa porque foram convidados. E aqui é interessante dizer, quando eu estou falando da família de Jesus, você precisa entender que Jesus teve irmãos por parte de José. Então José, marido de Maria, teve Tiago, José, Judas e Simão. É provável que também duas irmãs, porque está no plural, e suas irmãs. Então, Jesus teve 6 irmãos. Daí cai por terra aquela condição de dizer que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. Se não bastasse que Jesus Cristo nasceu de Maria, então ele nasceu, mas Maria teve mais filhos com o relacionamento do casamento com José. José teve Tiago, José, Judas e Simão. E provável 2 irmãs, porque também consta aqui as suas irmãs. Ok? Então é muito importante você aí entender isso, porque às vezes você está pensando que Jesus é o único filho. Ele é o único filho de Deus, unigênito de Deus. Mas de Maria não. De Maria, ela teve mais filhos. Da parte de Deus, ele é único. Mas de José, ele teve aí mais irmãos. Então, Maria é mãe de Jesus. Maria é mãe de Jesus. Maria não é mãe de Deus, como alguns podem pensar. Logo, Maria, se ela é mãe de Jesus e somos irmãos, então Maria é realmente uma condição de ser também nossa irmã. Prosseguindo para nós entendermos o milagre que Jesus Cristo opera neste casamento. Nesse casamento está algo tão maravilhoso que Jesus Cristo está ali convidado, aguardando o momento para fazer o milagre. Transformação. Isso é um milagre. O Filho de Deus realizou este sinal com o objetivo de revelar a sua divindade e o seu poder transformador. Somente ele pode transformar o homem pecador. Então, o maior objetivo que João relata também, esse primeiro milagre, não era apenas a evidência do milagre, mas sim a transformação que Jesus Cristo mostra, revela a sua divindade, o poder transformador que ele apresenta ali, a água transformando em vinho. João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. A transformação é algo importante que até hoje continua sendo um dos milagres importantíssimos, é a transformação. Transformação de um homem e de uma mulher, de uma vida que não agrada a Deus, para uma vida com o compromisso de agradar a Deus.
Essa transformação muitas vezes não é compreendida, mas é a das mais lindas, porque a Bíblia diz que esse homem, essa mulher que alcança dentro de si essa transformação, é um processo que a Bíblia chama de novo nascimento. É uma nova vida, é a transformação. No capítulo 2 do Evangelho, então está sendo registrado o processo da transformação. E o que Jesus Cristo veio fazer, transformar o homem pecador. Faltou vinho nesse casamento. Faltou vinho. Um incidente inesperado pôs Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe a procurá-lo, numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Maria, com certeza, já que vinha presenciando toda a vida de Jesus, todo o cenário a qual Deus sempre trouxe ao seu coração, que Jesus era o Filho de Deus, desde a concepção, Maria ouviu dos anjos, do anjo ali, quando anunciou que ela ficaria grávida e a sombra do Altíssimo envolveria e ela então daria luz a um filho. Mesmo sem entender, mesmo naquela condição de que Maria, ela disse, como se dará isso se não conheço o varão? Mesmo nessa condição, ela aceita o plano de Deus. Ela disse, cumpra em mim, ó Deus, o teu querer. A forma que Maria se expressa, aceitando a promessa de Deus, abraçando a promessa de Deus, Deus cumpre o desejo, o seu intento, o seu plano de trazer redenção à humanidade. Isso é a coisa mais linda, porque Maria conferia no seu coração, conforme as Escrituras, e ela sabia que Jesus Cristo era Filho de Deus. E já estava aproximando, já do tempo, pois já era um homem adulto, agora, depois do seu batismo, os seus 30 anos de idade, inicia-se o seu ministério. Então Jesus, estando com seus 30 anos, ele começa o seu ministério. João, o evangelista, registra esse primeiro milagre, que é a transformação. A transformação que é algo maravilhoso para o coração do ser humano. Os judeus rejeitaram todas as oportunidades que receberam durante o antigo pacto. Como nação escolhida, sua incredulidade, não havia mais o vinho da alegria. A nação de Israel, pela sua incredulidade, e a sua condição de estar afastado da vontade de Deus, havia um período difícil, pois os judeus estavam como cegos. Deus havia já determinado e passado praticamente um bom tempo sem a voz profética. Deus levanta João Batista como uma voz pregando no deserto, para que o povo endireitasse as suas veredas. Jesus, agora 30 anos, inicia o seu ministério pregando o reino de Deus, falando do reino de Deus. E o que é interessante é que o Israel, cada dia, parece endurecer ainda mais e não aceitaram Jesus como Messias. Eles rejeitaram. Além de rejeitar no Antigo Testamento grandes promessas, rejeitaram Jesus como Messias. Não aceitaram. João escreve isso no capítulo 1, versículo 11, quando ele diz: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. A incredulidade da nação de Israel, mais uma vez, faz com que
eles não aceitam o príncipe da paz, rejeitam o príncipe da paz. Mas todos quanto o recebem, eu e você, chega para nós a transformação e a alegria da salvação nas nossas vidas, o vinho que realmente Jesus Cristo transforma. Expectativa de Maria. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2, versículo 4, Jesus está respondendo para Maria quando ela procurou dizendo, acabou o vinho. Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Como disse, Maria conferia tudo no seu coração. Sabia que estava todo o cenário pronto para Jesus operar um milagre, para Jesus iniciar o seu ministério. E ia chegar a hora certa. Ela sabe disso. Quem sabe eu posso pensar que no texto ela volta lá na cozinha e fala ao servente, olha, se Jesus vir aqui, faça tudo o que ele vos disser. Olha como está confirmando o versículo 5. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então Maria sabia que Jesus Cristo estava naquela reunião, naquele casamento, e ali aconteceria algo extraordinário. Maria não pôde fazer nada. Maria continua sendo a mulher especial, mãe de Jesus. Todavia, Maria não fez nenhum milagre. Maria ainda esperaria pela posição que Jesus Cristo deveria fazer. Por isso, Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Quando o vinho acaba, a religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil, como as talhas vazias que estavam postas em Caná. A ordem foi encher as talhas e transformar água em vinho representava a chegada de um tempo de verdadeira alegria. Naquele momento onde o vinho tinha acabado, então isso, dentro dessa festa, o que não poderia acontecer, Jesus chega no momento certo, na hora certa, e manda, autoriza encher as talhas de água. Ali estava dizendo todo o período que Israel tinha deixado as coisas de Deus, a alegria que eles estavam vivendo tinham se acabado. Mas chegava um tempo novo, um tempo de verdadeira alegria. É essa agora que Jesus está demonstrando que vai acontecer um grande milagre. Quando o vinho acaba, os vinhos desse mundo são fontes de alegria, aprazíveis aos nossos próprios desejos carnais, e são alegrias passageiras. O que precisamos fazer? Voltarmos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer sua vontade. Quem sabe, se na sua vida estiver também como aquela alegria passageira, você buscando alegrias, talvez para preencher um vazio, e que ela só acontece por momentos. Mas no seu interior está faltando algo maior. Eu aconselho o que você precisa fazer. É convidar Jesus para trazer a verdadeira alegria. Isso indica que se a sua alegria se acaba, Jesus tem alegria para dar a você que jamais se acaba. Essa alegria que pode entrar no seu coração, de fazer você ser uma pessoa abençoadíssima. Quem sabe quantos casamentos já acabaram o vinho? É preciso ter nesse momento um momento de chamar Jesus para o seu casamento
e fazer com que isso aconteça, alegria. Sem Jesus você não vai conseguir conquistar. Sem Jesus as alegrias são passageiras. Com Jesus tudo pode mudar. A palavra de Deus diz que precisamos edificar a nossa casa no Senhor. Que se nós não edificarmos a nossa casa no Senhor, em vão trabalha os que o edificam. Bom vinho. O bom vinho. Quando Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5 e o versículo 18. E trazemos para dentro a aplicação. Quando a palavra de Deus diz, não embriagueis com o vinho, com esse vinho que o mundo pode oferecer. Não fique aí achando que essa embriaguez, que essa alegria, que é tão momentânea, tão passageira, desse vinho oferecido pelo mundo, pelos prazeres carnais, isso só há dissolução. O aconselho aqui, que está em Efésios 5,18, é que este vinho passageiro, a qual o mundo oferece, os prazeres carnais oferece, isso tudo é passageiro, mas enchei-vos do Espírito de Deus, porque essa é a alegria que não passa. Todos aqueles que creem que o Espírito de Deus, a fonte que está dentro de cada um, que deixa jorrar, tem uma alegria que não é passageira. Aquela alegria que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. O conselho é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Quero crer que até aqui, se você tem chegado, deixe o seu like, o seu joinha, faça o seu comentário e nos ajude a que o Evangelho chegue mais longe ainda. Quero nesse momento agradecer a sua preciosa atenção, prometendo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.